agradecimentos pela presença de tantos companheiros nesta live de hoje com o companheiro Odilon Guedes. Muito obrigado, meus amigos, meus companheiros, e vamos em frente. A mensagem que eu tenho é a seguinte: o papel do nosso Conselho de Economia é fortalecer, é valorizar, é defender o profissional economista, ou a própria profissão de economista. Então, eu acho que, nesse contexto, o importante para nós profissionais, é tratar, em termos de atuação pública, é reintroduzir o planejamento como atividade estratégica para o desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos falar novamente em planejamento para o desenvolvimento. Não é apenas o mercado de capitais que é importante para o economista. O planejamento é fundamental para o país, para a nação brasileira. E planejar o desenvolvimento é uma tarefa típica do setor público. E o economista é peça-chave nesse contexto. E qual é o instrumento, qual é a ferramenta que dá condições de se concretizar aquilo que se planejou? É o orçamento. O orçamento público é a ferramenta fundamental para nós conseguirmos as coisas que nós almejamos para o país. Nesse contexto do orçamento, é com muita satisfação e com muito prazer que nós trazemos aqui quase que um especialista nessa questão, o economista Odilon Guedes. Odilon, você com a palavra, por favor. Bom dia, Vicente. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas as colegas e colegas. Eu não sei se o Pedro quer usar a palavra agora, antes de eu começar. Eu queria agradecer a todos os que estão aqui presentes, os nossos colegas, aqueles que vão nos assistir na TV Economista, e especialmente as comissões de delegacias regionais, municipais e distritais, coordenada pelo conselheiro Vicente de Paulo Oliveira, e a comissão de Economia do Setor Público, coordenada pelo conselheiro Odilon Guedes. Lembro que a função de economista do setor público é absolutamente fundamental e foi fundamental no início da nossa profissão e quando regulamentada essa profissão. Eu lembro bem ainda de um episódio lido na história do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo, que em 1937, o governo do estado de São Paulo, precisando fazer um planejamento semelhante aos que nós temos hoje no nível estadual, ele foi buscar dois economistas franceses para fazer o trabalho desenvolvido, que seria o desenvolvimento desse plano. O Sindicato dos Economistas, que era o único órgão representativo da categoria naquela época, o Sindicato de São Paulo, fez um ofício elogiando a iniciativa do governo de fazer esse planejamento de mais longo prazo, mas, pelos últimos parágrafos do ofício, os diretores disseram o seguinte: entretanto, Excelência, o governador de então, não me recordo se era Armando Salles de Oliveira ou já era Adhemar de Barros, não me lembro, Vossa Excelência poderia ter contado com um corpo de economistas, porque São Paulo já os dispõe dele, e poderia ter chamado economistas brasileiros, e mais especificamente paulistas, para fazer isso. E todos os primeiros economistas, de alguma forma, eram vinculados ao poder público, trabalhando no poder público e alguns no poder, na iniciativa privada. Então, essa ligação entre economistas e setor público é bastante antiga. E é cada vez mais importante porque a riqueza, a renda, o emprego dependem muito do setor público, embora também dependam do setor privado. E nós estamos aí não só para defender os economistas, mas para defender a sociedade brasileira, trazer os maiores benefícios possíveis para a população brasileira.
Já falei demais, quero desejar, tenho certeza que vai ser uma excelente palestra virtual. Vou começar a fazer uma exposição. Antes, deixa eu me apresentar. Muitos me conhecem, meu nome é Odilon Guedes, eu fui vereador em São Paulo por 2 mandatos, fui membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, fui subprefeito do Jabaquara. São Paulo tem atualmente 32 subprefeituras, e o meu mestrado é na área de orçamento público, a minha dissertação. Eu já fui membro do Conselho Federal de Economia, fui presidente do Sindicato dos Economistas e atualmente estou como membro do Conselho Regional. E eu destaco essa questão, por exemplo, quando eu fui vereador, eu tive que fiscalizar o orçamento e, como subprefeito, executar o orçamento. E esse tema é de fundamental importância para a sociedade brasileira e para nós economistas, que, infelizmente, essa discussão é muito pouco feita na sociedade, inclusive no meio da nossa categoria. Depois eu vou levantar algumas questões, tá certo? E é um tema que eu vou procurar mostrar, tem um imenso campo de trabalho para nós, mas nós precisamos nos preparar para isso. Então, a minha abordagem vai ser, primeiro, a respeito da função do Estado, depois, o que o orçamento tem que ver isso. Eu acho que até o Vicente colocou muito bem na abertura a questão de planejamento e outras questões mais, e depois o nosso mercado de trabalho, tá certo? Então, primeiro, pessoal, o Estado, né, no sentido lato, significa governo federal, estadual e municipal. Qualquer livro de economia do setor público define 3 funções básicas, que é a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. É o Estado que tem que fazer isso, não é o setor privado, tá? Então, por exemplo, a questão alocativa, aonde você vai investir? Educação, saúde, infraestrutura, pesquisa, investimento em infraestrutura. Quem tem essa visão do conjunto do país, ou do governo do Estado, ou no município, ou Estado. Então, é o governo federal, o governo estadual e municipal. Tá, onde é que você tem que investir mais hoje no Brasil? Quais são as grandes questões? E aí, o Vicente colocou isso, e é fundamental destacar a questão do planejamento, pessoal. Para você distribuir os recursos, você precisa ver o que é prioritário para a sociedade. Lembra? Nós, economistas, trabalhamos do ponto de vista de adequar da melhor forma possível os recursos para o bem-estar da sociedade brasileira, no nosso caso. Tá? Então, essa é uma questão central do ponto de vista do papel do Estado. E aí eu gostaria de destacar o seguinte: o Estado tem um papel fundamental. É só você ver hoje os Estados Unidos, a Europa, o investimento brutal que o Biden está fazendo, tá? Os pacotes de mais de $1 trilhão. Tá? Mesmo na crise de 2008, o Estado que salvou a economia, pessoal. Está salvando o setor financeiro. Inclusive, esse tema é fundamental, porque você tem todo esse debate aí nesse período da década de 80, 90, com o predomínio da visão neoliberal, que colocou o Estado como um empecilho, que só atrapalha, e não é isso. Acho que é essa a questão que nós precisamos entender. O Estado tem um papel fundamental, principalmente no Brasil, pessoal. Alguns dados, cerca de 83% de quem estuda no Brasil antes de entrar na universidade está em escola pública. Cerca de 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, depende do SUS, tá certo? Por exemplo, as universidades públicas, elas respondem por cerca de 95% da pesquisa no país. Então, o Estado é decisivo para os interesses nacionais, a questão da segurança pública, etc. Tá? Então, o Estado tem um papel fundamental e ele tem que voltar a planejar. O último grande plano do Brasil, pessoal, foi o segundo PND, de 75 a 79. Depois, com a questão da explosão da inflação, nós ficamos correndo atrás de plano de estabilização e esquecemos de planejar a longo prazo, tá certo? Então, essa é uma primeira questão, a função alocativa. A segunda função do Estado é
o que é função distributiva. Tá? Isso está em qualquer livro, inclusive o livro que eu adoto na FAAP, é um livro de um economista conservador, e ele claramente coloca essas questões. A questão distributiva, o Estado tem que distribuir a renda. Então, por exemplo, taxando onde a renda é mais concentrada, através de uma estrutura tributária progressiva, e investindo no quê? No setor de baixa renda, ou na educação, saúde, etc. Então, a questão distributiva é fundamental. E, em terceiro lugar, a questão estabilizadora. Quem é que controla a inflação? Por exemplo, nós estamos vivendo um novo surto inflacionário, que, inclusive, é um debate fundamental para nós agora, economistas. Qual é a causa da inflação? O aumento dos combustíveis, da energia elétrica, o fato da desvalorização cambial aumentou o preço dos alimentos, e o Banco Central está aumentando a taxa de juros. Isso, você aumentando a taxa de juros, vai controlar o consumo de gasolina, da energia elétrica? É uma discussão para a gente fazer. Então, e a outra função é a geração de emprego. Tá certo? Quer dizer, você precisa... Nós estamos ainda com 12 milhões de empregados, o Estado precisa ver quais são os programas para gerar emprego. E isso é fundamentalmente uma função do Estado. Tá? Então, o Estado tem um papel decisivo em qualquer sociedade. Tá certo? E, em particular, no Brasil, por essas questões da estrutura de distribuição de renda no Brasil, a questão alocativa. Então, nós precisamos retomar o planejamento. E aí é que está, pessoal, quem é que tem condições de pensar o planejamento? Somos nós, a nossa formação de política macroeconômica, fiscal, cambial, monetária, a visão de política internacional, a nossa formação. Para quem faz um curso para valer de economia, você tem uma visão do mundo, você descortina todos os problemas. Tá? Então, essa é uma questão central. Tá? E aí, veja, pessoal, como é que entra o orçamento nessa questão? Por que o orçamento? Porque no orçamento estão inscritos todos os tributos que nós pagamos, a nível federal, municipal e estadual. Tá certo? Está lá no orçamento. Você quer saber no teu município quais os recursos que a prefeitura tem? Vai lá no orçamento público. Então, tem lá a projeção da arrecadação do ISS, do ITBI, do IPTU, das taxas. Tem lá o projeto, quanto é que deve ser transferido de ICMS. Para lembrar, o ICMS é um tributo estadual e 25% basicamente são transferidos obrigatoriamente para os municípios, tá certo? O IPVA é um tributo estadual e 50% do carro que está licenciado no município, que o Estado arrecada, tem que voltar para o município. O ITR é um imposto federal, 50% do que o governo federal arrecada tem que ir para o município. Tá? Então, tem essas transferências. Tem o fundo de participação dos municípios, que a base do fundo de participação é a arrecadação de imposto de renda e do IPI, e 23,5% é obrigatório a ser distribuído entre 5.670 municípios do Brasil. Tem na área da saúde, 15% é obrigatório de transferência para a área da saúde. Então, veja, se você for no orçamento, está tudo colocado lá. Tá? E isso está diretamente relacionado ao crescimento do PIB ou não. Tá? Por exemplo, se a economia não cresce, isso vai atingir os municípios. Tá? Porque vai diminuir a transferência do fundo de participação, que é IPI, Imposto de Renda, para estados e municípios. Tá certo? Você tem um fundo de participação dos estados também, que é 22,5% desse total de arrecadação de IPI e do Imposto de Renda. Tá? Então, se tem menos carros sendo vendidos, cai a arrecadação de IPVA. Então, essa transferência, mesma coisa que o ICMS. E isso nós temos condições de acompanhar e pela nossa formação. Então, eu quero ressaltar essa questão do ponto de vista que no orçamento público está toda a arrecadação. Tá? E é um papel nosso.
desse ponto de vista. E, por outro lado, qualquer despesa pública, se não tiver inscrita no orçamento, não pode ser feita. Então, se você for lá no orçamento estadual, federal, municipal, você tem, por exemplo, no município, todos os programas estão lá alocados no orçamento público. Tá? Quanto é que vai gastar na área da saúde, educação, transporte escolar, cultura, segurança, qualquer área. Você pega o governo estadual, então, por exemplo, como é que o investimento em pesquisa, por exemplo, a FAPESP, está tudo inscrito. Tá? Então, nós temos condições de acompanhar onde os gastos estão sendo feitos. Tá certo? Então, o orçamento é uma peça decisiva para a cidadania. Tá certo? Nós temos que fiscalizar, inclusive, só para dar um exemplo, quando eu fui subprefeito do Jabaquara, eu coloquei na sala onde a população acessava o orçamento da subprefeitura, tá? Qualquer cidadão ia lá e olhava e traduzir. Não adianta você colocar lá serviço de terceiros. Você tem que dizer, olha, contratação de empresa de tapa-buraco, tantos milhões por ano, de limpeza de córrego, de manutenção de área verde, de pequenas obras. Então, eu traduzia, porque ninguém é obrigado a saber isso. Quanto vai gastar, por exemplo, de material de consumo, gasolina e outros materiais? Estava tudo lá. E aí, quando eu fui 2 vezes vereador, nessa segunda vez, eu fiz um projeto de lei que foi aprovado, que obrigava a prefeitura a colocar na internet a execução orçamentária. Tá? Então, isso é um papel nosso, de economistas. Tá? E isso me colocou lá uma contribuição importante do ponto de vista das finanças públicas que nós podemos fazer. Tá certo? Então, é essa porque o Estado é fundamental, pelo que eu coloquei, e o orçamento também é fundamental. É decisivo, não é fundamental. Tá? Então, a gente até acompanhou agora, recentemente, a questão do orçamento secreto, toda essa discussão que houve aí em relação ao orçamento do governo federal. Tá? Então, quanto é que é o orçamento de cada município nosso? Tá? Se você perguntar, ninguém sabe, pessoal. Tá? Lógico que ninguém... Mas se você perguntar para as lideranças, inclusive eu tenho defendido com as lideranças dos empresários, dos trabalhadores, quem trabalha no município, então tem que acompanhar o orçamento, porque nós pagamos tributos. O orçamento, ele existe porque nós pagamos tributo, tá certo? Então, nós precisamos fiscalizar aonde vai esse dinheiro, se está sendo bem gasto ou não. Tá? Então, essa é a questão-chave. Tá? A questão do orçamento. E aí, veja, só para a gente dar mais um exemplo, o processo orçamentário no Brasil, ele é definido pela Constituição Federal, no artigo 165 até o artigo 169, e está lá claramente quais são as leis, né? O processo orçamentário é igualzinho no Brasil inteirinho, para todos os municípios, estados e governo federal. Então, você tem 3 leis básicas. A primeira é o Plano Plurianual, tá certo? Que todos os governos, no primeiro ano, são obrigados a elaborar o Plano Plurianual, um plano de 4 anos. Então, por exemplo, todas as prefeituras do Brasil tiveram que aprovar o ano passado o Plano Plurianual, que é um plano de 4 anos, que é de médio prazo. Tá? E o plano, ele... é obrigatório ter todas as despesas de capital, as despesas decorrentes da despesa de capital e as despesas de caráter continuado. Quer dizer, aí que veja, por que nós precisamos aperfeiçoar o curso de economia do setor público, do ponto de vista de explicar tecnicamente para os economistas o que significa, por exemplo, despesa de capital, que são investimentos, construções e compra de material permanente. Então, isso é obrigatório, a projeção em 4 anos. Então, por exemplo, vai construir um hospital, tem que estar lá. Quanto que vai ficar construir o prédio e quanto vai ficar para equipar o hospital. Então, comprar camas, tomografia, raio-x, todo o instrumental de cirurgia, isso tudo é despesa de capital, que é material permanente.
Tá certo? Então, isso o plano plurianual obriga. Segundo, despesas decorrentes das despesas de capital. Então, por exemplo, você faz hospital, então você vai projetar quanto é que vai ficar, construir e equipar, aí você vai precisar contratar 50 médicos, 200 enfermeiras, pessoal de manutenção, limpeza, segurança, e isso tem que constar do plano plurianual, porque não adianta colocar o dinheiro para fazer hospital, depois não ter dinheiro para fazer o hospital funcionar. Muitas vezes a gente vê aí nos meios de comunicação, foi inaugurado o hospital, o prédio construído, não tem dinheiro para comprar, para contratar médico. Então, o plano plurianual obriga a isso. E as despesas de caráter continuado é para manter o que já tem, por exemplo, na prefeitura. Por exemplo, tem 5 creches, 5 postos de saúde, isso tudo tem constado no plano plurianual. Então, é um plano de planejamento. Se a gente for lá ver o plano plurianual agora do município, você vai ver o que tem projetado para os próximos 4 anos. Então, isso é um papel nosso, pessoal, de articular os arquitetos, sociólogos, economistas e outros para projetar isso para a prefeitura, para o Estado e para o governo federal. E, como eu falei, quem domina essa área são os contadores, que são extremamente importantes. Mas a formação do contabilista é completamente diferente da nossa. Nós que temos política macroeconômica, que temos uma visão geral, tá certo, do que acontece no país, o reflexo que pode ter para o município ou para o Estado, tá, desse ponto de vista. Então, a primeira lei é o plano plurianual. Assim, é um plano de cada 4 anos. Então, esse ano vai ter eleição para presidente, o ano que vem o presidente vai ter que apresentar o plano plurianual do governo federal. Tudo bem? A segunda lei é a lei de diretrizes orçamentárias, tá certo? Que é uma lei aprovada no primeiro semestre, e ela dá as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Tá? Então, até abril, elas têm que chegar em todas as prefeituras, governo do estado, e ser aprovada até o dia 30 de junho. E ela vai dar as diretrizes, quais são as prioridades, tá? Que vai ter o orçamento, por exemplo, para 2022. Outra coisa, para ter aumento para o funcionalismo, precisa constar da LDO, senão não pode ter. Se vai mudar a tributação, tem que constar da LDO. Então, é uma lei muito importante. Tá certo? Então, é uma segunda lei. E é uma lei anual. E a terceira é a lei do orçamento, que ela tem que ser enviada até dia 30 de agosto, no caso do município de São Paulo, até dia 30 de setembro, para que aí tenham escrito todos os programas do município, toda a arrecadação, a projeção, todas as despesas. É detalhadíssimo o orçamento. Tá? E veja, essas leis conversam entre elas. A LDO conversa com o plano plurianual e com o orçamento. Por exemplo, você está no teu município e foi aprovado no PPA fazer 10 creches nos 4 anos. Durante os 4 anos, a LDO vai dizer quantas vão fazer naquele ano lá, no próximo ano. Das 10, vão fazer 2. Tá? E vai constar isso na lei do orçamento. Quanto vai custar? Quanto vai investir? Tá? Então, essa é... E depois que a lei do orçamento é aprovada, aí você tem todo um processo que nós precisamos acompanhar. Então, você vai fazer uma obra, precisa fazer reserva de empenho, aí você faz um empenho da despesa, que é uma obrigatoriedade que a prefeitura, o governo do Estado Federal tem que pagar por aquela obra. Aí você vai fazer um processo licitatório, tá? E aí você acompanha a obra para fazer os pagamentos, a liquidação de empenho, pagamento, isso tudo nós temos... Isso que eu estou falando é uma técnica que nós precisamos dominar. Porque na economia do setor público, por exemplo, a matéria que eu dou essa visão geral do Estado, por que tem, qual é a estrutura tributária do país, qual é a importância de cada imposto federal, estadual, municipal. Depois eu dou um processo orçamentário que, na maioria dos professores, não dão. Inclusive, eu fiz uma proposta que nós aprovamos ontem, da gente conversar com os professores chefes de departamento de economia para que coloque essa questão técnica, porque geralmente cada professor dá o que quer. E se a gente não dominar a questão técnica, você não pode, é mais difícil você desenvolver o orçamento. E aí fica na mão dos contadores. Não, você tem que ter contador, não tem nem dúvida. Agora, essa é outra questão do nosso papel. E aí, pessoal,
que aí é que eu, já emendando aí a questão do papel do mercado de trabalho, nosso papel é esse. Então, para lembrar, no Brasil tem 5.670 municípios. Lógico que grande parte não tem condições de contratar economista, mas o Pedro fala muito, você pode ter pequenas empresas que o economista é contratado lá para fazer só durante o período do orçamento, mas você tem grandes prefeituras pelo Brasil inteiro, tá certo? Que tem que ter um economista para fazer o planejamento. E outro detalhe fundamental, você tem que ter economistas na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Aqui em São Paulo, você tem, na Comissão de Finanças, tem uma assessoria que deve ter pelo menos 10 economistas de altíssimo nível que dão assessoria para os vereadores. Agora, a grande parte das prefeituras não tem isso, nem as de grande porte, porque você precisa fiscalizar o orçamento. Inclusive, uma experiência pessoal, eu fui conversar alguns anos atrás, lá na Câmara, na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem um orçamento de 250 bilhões, não tem essa assessoria de economistas. Eu fui conversar, na ocasião, o Mauro Bragato, que era um deputado estadual do PSDB, ele é presidente da comissão, eu, por coincidência, era amigo dele. Aí eu fui conversar com ele. Aí ele falou, pô, você sabe que é interessante, outro dia o Alckmin mandou um projeto de lei aí, a gente não sabia direito como fazer. Quer dizer, veja o absurdo. Então, tem um espaço para nós. Agora, para isso, nós precisamos ter conhecimento, tanto de planejamento, quanto da elaboração do orçamento. Tá? Então, essa é uma questão chave para nós. Agora, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, nós temos que fazer um trabalho de preparar os economistas para essa área. Eu me lembro já desse exemplo aí no Conselho. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra na PUC de Campinas e tinha o secretário de Finanças de um município lá perto, não sei se é Sumaré, eu não lembro, mas ele falou, olha, professor, eu estou precisando de gente nessa área e não tem. Tá? Então, é uma demanda existente. Agora, se o economista não controla essa área técnica, como é que ele vai arrumar emprego? Então, nós precisamos formar os economistas. Então, eu acho que essa é uma questão central. E, logicamente, a formação também se dá na prática, tá certo? Eu fui aprendendo. Quando eu fui vereador, a hora que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma noção, mas eu fui aprendendo muito com a minha assessoria lá. Tá? Então, a gente tem que botar mãos à obra para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Tá? Então, aí nós temos que melhorar essa matéria de economia do setor público. E aí eu acho que, por exemplo, para a gente finalizando aí, senão eu acabo falando demais, a gente tem que, eu acho, por exemplo, a minha sugestão, que todas as delegacias deveriam lá pegar o orçamento do município, no mínimo para saber quanto é que é, quais são os principais tributos, isso é fácil, quais os principais gastos, transferências, e começar a discutir na cidade. Tá certo? Porque isso aí começa a dar um respaldo para a gente e mostrar a importância disso. Tá? Eu acho que isso aí é possível ser feito, a gente procurar a imprensa, discutir. É uma questão central da cidadania. Por exemplo, o processo licitatório. É aí que a coisa pega muito, entendeu? Você vai lá, superfatura a obra. Como ninguém acompanha, pessoal, esse é o detalhe. Tá, minha experiência é muito clara nisso. Por exemplo, quando eu fui vereador, pouquíssimos vereadores, São Paulo tem 55. Se você for na Câmara hoje, a maioria nem sabe o que é. Se você for na tua cidade e perguntar, a maioria nem sabe o que é orçamento. Como é que ele vai fiscalizar? Tá, lógico que você tem o vereador, em princípio, ele não precisa ser nenhum especialista em orçamento, mas depois que ele for eleito, precisa ter uma assessoria para explicar para ele o que é esse processo, o que ele vai votar. Tá certo? Então, para finalizar, é um tema central para a sociedade brasileira, tá certo? E nós, economistas, temos um papel fundamental do ponto de vista profissional e como cidadãos, e é um mercado aberto, que nós precisamos ir atrás. Tá certo? Então, essas são algumas questões básicas aí, que eu acho que é importante a gente colocar, que nós precisamos começar
acompanhar, por exemplo. Então, você vai lá, pega e aí começa a acompanhar o orçamento. Forma um grupo, onde tem faculdade, vai lá com alguns alunos. Então, nós estamos, inclusive, eu sou responsável por essa área aí da economia do setor público, nós vamos convidar alguns economistas para acompanhar isso, e o papel do Vicente é fundamental, aí do ponto de vista das delegacias e dos representantes dos municípios. Então, Vicente, Pedro e demais colegas aí, são questões centrais aí que eu acho que nós precisamos acompanhar. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, meu caro Odilon, excelente palestra e muito elucidativa. Eu gostaria de dizer que a palavra está aberta aí a todos os nossos companheiros e para questões a serem colocadas para o nosso palestrante. E eu queria, para começar, dar uma cutucada no meu amigo Odilon. Odilon, com relação à Lei 4.320, que é uma lei ordinária e uma lei complementar ao mesmo tempo, será que ela não está um pouco atrasada no que se refere à elaboração de balanços e orçamento do setor público? Não, Vicente, é uma boa pergunta. Foi até bom você colocar isso, que eu tinha esquecido. A base da elaboração do orçamento é a Constituição Federal, a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. E as constituições estaduais, que, por exemplo, o ICMS, o IPVA, quem decide o percentual são os estados. E as leis orgânicas do município. Quem trabalhar nessa área tem que ter essas leis. Veja, Vicente, essa discussão aí, ela sempre teve. E aí, na Câmara Municipal, o responsável pela área lá é um cara extremamente competente lá, o Gilberto, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E ele colocava, olha, Odilon, esse é um debate que é sempre feito, se é atual ou não. Ele falou, no essencial, essa lei consegue responder a tudo. Tanto que não foi mudada até hoje, viu, Vicente? Ela tem desde 64 e ela está aí. É bom lembrar que ela é de março de 64. Hein? Então, ela tem mais de 50 anos. E está aí, viu, Vicente? Então, estou te colocando isso. Eu acho que porque ela define a classificação de receitas e despesas, que é uma área que nós precisamos dominar. Que orçamento é o que é receita corrente e receita de capital, tá? E despesa corrente e despesa de capital. O que é isso? Como é que você classifica cada uma? Inclusive, um negócio minucioso, pessoal. É muito interessante você dominar o orçamento. É muito legal porque você tem uma radiografia do Estado, do município e do governo federal. Então, é isso como eu penso, viu, Vicente, sobre essa questão. Bom dia a todos, né? Parabéns, Odilon, parabéns, Vicente, né? Eu estou fazendo parte agora da sua comissão também, né, Vicente? Odilon, é o seguinte, realmente existe essa oportunidade nas prefeituras. Em 2017, eu ministrei essa disciplina, né, de orçamento, né, das públicas orçamentárias, explicando isso para várias prefeituras aí no entorno da cidade de Campinas, né? Então, eu fui contratado pela Prefeitura de Vinhedo, depois aqui também, aqui próximo no Vale do Paraíba também, Jacareí, Salesópolis, Registro e várias outras cidades. Realmente, o pessoal não sabe, não conhece o que é orçamento, nem como é que é classificado, né, essas rúbricas orçamentárias, como ela é dividida. Eles têm muitas dúvidas para montar o orçamento, mas isso a gente vê isso dentro da prefeitura, nem tanto na área legislativa, porque na Câmara eles têm assessorias, né? Então tem muita gente que já está catimbado para fiscalizar, então eles conhecem um pouco mais. Mas dentro das prefeituras realmente faltam esses profissionais. É claro que o profissional de economia, ele pode ter esse conhecimento, e concordo plenamente com você, referente que tem que estar essa disciplina dentro do currículo, da unidade curricular do curso de economia, principalmente na gestão pública. Eu concordo plenamente com isso, tá, Odilon? E o que você precisar do meu apoio aí nesse sentido, pode contar comigo. Existe a oportunidade? Existe, mas tem que mostrar isso, né? E ela é muito baseada no PECASP, né? No pacote, né, contábil da administração pública, né? E ela tem algumas atualizações todos os anos, mas o orçamento em si, as rúbricas orçamentárias, elas não mudam, elas são padronizadas. Então, né, pela própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é padronizada. Então,
não é uma matéria difícil, é uma coisa que dá para ser ministrada no curso de graduação e que você precisar de mim, pode contar comigo aí, tá? Muito obrigado, Wellington. Veja, isso que você falou, na FAAP, eu dou aula no curso de pós-graduação, da graduação, eu dou economia do setor público. No pós-graduação, tem um pós da FAAP que chama gerente de cidades, e eu dou aula de orçamento público. Então, quem são os alunos? Vereadores, muitas vezes prefeito, até deputado, mas muito funcionário da prefeitura. É isso que você está falando, porque você precisa estar acompanhando essa questão. Agora, nós precisamos nos interessar e ir atrás. E a matéria precisa inserir essa questão de como é que se elabora o orçamento. Porque quando você vai classificar receita corrente, o que começa com 1 é receita corrente, o que é 2 é receita de capital, 3 despesa corrente. São os dígitos de classificação que quem olha aquilo lá fala, pô, não vou entender nunca. E dá para entender perfeitamente tudo agora, precisa ter uma técnica. Então, é isso aí, Wellington. Eu agradeço aí a sua disposição. Eu estava falando um pouquinho antes da gente começar a reunião, eu estava comentando sobre a questão do plano diretor, né? A gente sempre começa os instrumentos de planejamento orçamentário pelo plano plurianual, né? Eu sempre acho que a gente tem que dar um salto atrás, né? O plano diretor da cidade, ele é fundamental, ele é um planejamento de 10 anos, né? E ele pensa a cidade, quer dizer, ele olha, né? Ele está muito afeto aos urbanistas, né? Mas o economista, é muito importante o economista estar presente nesse trabalho. Inclusive, eu participei de um debate lá no Instituto de Estudos Avançados na USP, com urbanistas, e uma das reclamações que eles fizeram foi exatamente essa, que não tem economistas atuando nessa área, e eles acabam, os próprios urbanistas, fazendo os cálculos, né? E que envolvem a questão urbana. Então, é muito importante que a gente se envolva nisso, né? O plano diretor, ele pensa a cidade. E aí ele é muito importante, por exemplo, para onde a cidade está crescendo, né? Então, para onde a cidade cresce, normalmente, você tem novas famílias, né? Então, você tem muitas crianças. Isso significa que naquele bairro, ele precisa de investimento em novas creches, em escolas. Tem bairros que envelhecem. Então, nesses bairros que envelhecem, precisa ter investimento com médicos geriatras, unidades de saúde. Eu estou dando alguns exemplos para a gente poder perceber, né, que o plano diretor ele nos aponta, nos sinaliza uma série de investimentos que precisam ser feitos na cidade, né? Então, se o trânsito está aumentando em determinada região da cidade, vai ter um fluxo, né? Então, precisa ter investimentos ali em infraestrutura urbana, pontes, precisa... Enfim, então, o plano diretor ele é muito importante, né, para se determine quais são as prioridades para colocar no plano plurianual, que é o plano de a cada 4 anos, né, que muito bem o Odilon colocou, né? Que o plano diretor, o plano plurianual, ele vai constar os investimentos, né, e todos os custos, né? Por exemplo, quando a gente constrói um hospital, significa que o custeio de um hospital, normalmente, é muito parecido com o que se investiu. Então, você constrói um hospital, é como se você tivesse construído um hospital todo ano, né? Então, isso precisa ser projetado lá para frente, né? Para ver se há recursos para manutenção daquele investimento, né? Então, o plano plurianual ele é fundamental nesse aspecto, né? E aí vem a LDO, que vai dizer quais são as prioridades para o próximo ano, e o orçamento anual, como o Odilon colocou, que é onde a gente executa os investimentos e os orçamentos definidos, né? Então, isso é fundamental, que a gente entenda esta lógica de planejamento. Você falou da 4.320, a maioria dos municípios e estados não se utilizam de alguns recursos que eu acho fundamentais na Lei 4.320. Por exemplo, o PPA, o Plano Plurianual, ele é lá que se coloca os grandes programas, né? É um orçamento onde aparecem os programas. Dentro dos programas nós temos projetos, e dentro dos projetos nós temos atividades e ações, né? Então, é muito importante porque o programa ele transita entre diversas secretarias. Então, determinado programa pode ter ações na Secretaria de Saúde, pode ter na Secretaria de Assistência Social, pode ter ações em várias secretarias. Então, ele é transversal, né? E normalmente,
os orçamentos não são feitos assim, né? A prefeitura faz um orçamento pensando em cada secretaria, né? Então, cada secretaria acaba tendo seus programas, seus projetos, né? E, às vezes, ações de vários... uma secretaria não conversa com a outra, tem até projetos, né, semelhantes e que poderiam estar articulados e não estão, né? Então, tem falhas. Eu só estou dizendo isso porque, assim, a 4.320 precisa ser estudada, precisa ser implementada adequadamente como um instrumento de planejamento, né? Então, isso é fundamental. Eu gosto de falar um pouco da minha experiência, porque eu entrei na área de finanças públicas, né? Eu fui contratado por prefeitura para fazer orçamento e eu acabei trabalhando com planejamento estratégico das diversas áreas, né? Quando eu comecei a fazer esses planejamentos e planejar cada área, ver quais são as prioridades para transformar isso em números do orçamento, foi muito bacana para mim. Eu gosto muito de contar essa experiência, porque o orçamento ele passa a ter sentido, né? Então, quando eu olho para um orçamento, para aqueles números, eles têm sentido, porque eu discuti lá na ponta, eu sei a humanidade daqueles números, o que significa cortar aqui, ou acrescentar aqui, ou mexer com os valores daqui para lá, né? O Odilon falou muito bem, quer dizer, o contador ele tem uma visão contábil, né, do processo. Então, acontece muito assim, olha, precisa cortar o orçamento. Aí tem aquela praga que diz assim, então corta 20% em todas as dotações. Isso é um crime, né? É um crime, porque não tem lógica nenhuma. É a maneira burra de cortar um orçamento, né? Porque você destrói o orçamento todo, né? Você não levou em consideração as prioridades, você deixa alguns projetos sem recursos suficientes, né? Então, vai cortar muito onde não devia e cortar pouco onde poderia ser cortado, né? Então, essa lógica contábil, ela é muito complicada. Eu acho que o economista tem condições de ter uma visão, né, de políticas públicas, ele avança um pouco mais nessa área, né? O economista que vai atuar em orçamento, ele tem que ter essa visão de política pública, né? De como é que se constrói políticas que vão dar os resultados para aquelas três funções, né? A função alocativa, né? Então, para você alocar o recurso, você tem que entender da política pública, tem que saber quais são as prioridades, tem que conhecer a cidade, conhecer o Estado, né? A função distributiva, saber onde estão as maiores carências, né? E a estabilizadora, que é uma função mais voltada à área federal, mas o município e o Estado também pode alocar. Mas eu estou dando essa visão porque é importante que os economistas podem trabalhar. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar, quando surgiu o Fundef, né, que agora é Fundeb, eu fui deslocado para a Secretaria de Educação para poder reestruturar o orçamento da Secretaria de Educação, para repensar. Depois eu trabalhei na assistência social, eu trabalhei na área de habitação, né? Trabalhei em diversas áreas. Então, eu enxergo que tem espaço para o economista atuar, e eu acho que é muito importante esses espaços, em todas essas áreas, não só na Secretaria de Finanças especificamente, mas em todas essas diversas áreas de políticas públicas, né? Era um pouco isso que eu queria colocar, depois eu posso discutir um pouco mais outros assuntos aí. Obrigado. Só em resumo, Sérgio, você levantou uma questão importante sobre o plano diretor. A lei do Estatuto das Cidades, acho que o artigo 142, ela define o seguinte: todas as cidades com mais de 20 mil habitantes e as que estão em região metropolitana, mesmo que tenha menos habitantes, são obrigadas a ter um plano diretor. E nessa lei fala que o plano diretor é a base para o plano plurianual, a LDO e a lei do orçamento. Exatamente. Se você faz um plano diretor, precisa de quantas escolas, quantas creches, quantos postos de saúde, isso você coloca no plano. O plano diretor tem 10 anos. Aí você consolida isso no PPA, você bota o dinheiro lá. Então, pessoal, nós economistas temos formação. E contador, que não é desmerecer, eles são fundamentais, mas eles não têm formação para planejar. Então, é isso que o Sérgio falou. Muito obrigado. Companheiro de Conselho Regional, palmeirense, Vicente, com satisfação. Aqui, Odilon, obrigado pela exposição mais uma vez brilhante. Eu tenho, a minha dúvida é mais, eu diria que ela até é bem mais ampla, né, que os colegas que falaram com propriedade do orçamento. A minha questão é a seguinte, Odilon, a gente está enfrentando agora o levantamento do colega economista também lá da Fundação Getúlio Vargas, que é coordenador do Dicionário de Política Fiscal livre.
ele mostrou que a taxa de investimento brasileira é a menor da última década, né? O investimento do Estado brasileiro saiu de 4,56 para 2,58, ou seja, não estamos investindo basicamente nada, de um lado. E de outro lado, a gente está observando que o Brasil é o campeão mundial agora de juros reais. Há uma transferência gigantesca de recursos da sociedade, de quem pode, de quem não pode, para uma parcela da sociedade que tem, evidentemente, possuidora de títulos públicos, uma parte mais privilegiada da sociedade. E esses investimentos eles fazem falta para toda a sociedade, para a estrada, inclusive isso faz com que o Brasil perca competitividade. A minha pergunta é, será que esse desconhecimento também que a gente está tentando para reduzir e levar esse conhecimento a uma parcela da população, será que isso também não é implementado de maneira que continue esse desconhecimento permitindo que uma parcela muito pequena da sociedade continue sendo aquela detentora dos recursos públicos em detrimento de uma outra grande maioria de brasileiros que fica na ignorância, mas de maneira deliberada e não por razões outras? Eu te pergunto isso. Será que isso aí não é deliberado? Haroldo, eu acho que a resposta para essa questão é o seguinte: o instrumento mais importante do ser humano é a informação e o conhecimento. Quem não tem informação e conhecimento, você come na mão dos outros. Eu até brinco, eu não entendo nada de mecânica de automóvel, eu levo lá para consertar o carro, o cara fala o que quer, eu vou falar o quê? Falar que não é para fazer ou é para fazer, você fica na defensiva. Então, por exemplo, em relação, você tem um processo no Brasil, por exemplo, no caso do orçamento, que quem olha de longe acho que não vai entender nunca aquilo. E aí você tem, lógico que você tem na sociedade brasileira, você tem uma elite brasileira que domina, e quanto menos a sociedade, no geral, conheça, por exemplo, a questão do orçamento, melhor, porque aí você pode fazer essas barbaridades que nem o orçamento secreto. Isso não existe, pessoal. Tá certo? Isso não existe no mundo. O orçamento tem que ser público. É o nosso dinheiro. Pô, você vai lá e paga, você vai no restaurante, o cara cobra o que quiser e você nem sabe o que é. É que veja, nós temos, viu, Haroldo, nós temos uma baixa compreensão de cidadania. No Brasil, nós estamos distantes séculos do que é a Europa Ocidental, nos Estados Unidos. A gente olha. Então, é uma coisa que é um misto de ignorância, que isso é proposital, porque quanto mais ignorante, mais você domina. E aí eu não estou entrando numa questão ideológica política. Todo mundo tem que ter informação. O que eu falo para os meus alunos, eu dou informação. Nós, economistas, temos que dar dados reais. Você só pode trabalhar em política, por exemplo, política pública, através de dados reais. Como é que é a distribuição de renda, investimento, indústria, qual é o peso da indústria no PIB brasileiro, do agronegócio, etc. Aí, a partir daí, você vai discutir as políticas. E cada um vai chegar à conclusão do que é melhor ser feito ou não. Agora, você precisa desses dados. Então, como é uma sociedade muito desinformada, e na questão do orçamento nem se fala, as pessoas manipulam isso do jeito que quiser. Tá? Então, por isso que eu falo, nós temos que ir lá, a minha sugestão, nas delegacias e nos municípios onde tem os economistas ligados ao conselho, nós temos que ir lá acompanhar, fazer cursos, debater na sociedade. Tem um monte de gente na sociedade que é interessada, só que o cara nem sabe que existe, como é que é o orçamento. E eu vejo a minha família do interior, da minha mulher, eu vou lá, então, às vezes o prefeito publica no jornal da cidade o resumo do orçamento. Ninguém vai entender nunca aquilo que está lá. Tá certo? Você precisa traduzir isso, pessoal. Então, eu acho que é uma forma... Quanto mais ignorância, melhor para você dominar a cabeça das pessoas. Tudo bem? Isso aí coloca também uma outra questão fundamental. A prioridade primeira do Brasil é educação, tá? Para que a pessoa possa ser informada e informar também. Mas vamos à questão do Pedro Vinícius.
Pedro Vinícius, uma palavra. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Estou ouvindo aqui, o meu som aqui está meio ruim, então às Não, vezes tranquilo, então. É um prazer estar falando com vocês. Parabéns ao professor Odilon, foi fantástica a apresentação aí. Eu tenho também 20 anos de experiência na área pública, de finanças públicas. Sou aqui da região de Campinas, Americana, Piracicaba. Trabalhei 20 anos na prefeitura de Piracicaba. Dois pontos que eu queria colocar em questão. Teve um colega aqui, não sei se é colega ou o colega, né, que colocou no chat a questão de editais de concurso público. Assim, a gente que é meio concurseiro, a gente percebe que é o desprezo pelo economista. Às vezes o cargo, por exemplo, controlador interno, e você pega de vários concursos, assim, a descrição é bem genérica, pode ser tanto administrador, sem desmerecer as outras profissões, lógico, mas pode ser formação de administração, contabilidade ou direito. Aí, economista, são raros os cargos, a não ser que seja realmente cargo de economista, e como o próprio professor já mencionou, a demanda é enorme. Mas se a gente pegar somente do estado de São Paulo, sei lá, 600 e poucos municípios, se você verificar nas prefeituras, sejam elas pequenas, médias ou grandes, os municípios, são raríssimos os cargos de economista. Talvez os funcionários façam a faculdade de economia, mas para aquele cargo, ela prestou, sei lá, para auxiliar administrativo, ela que buscou essa formação, assim, por vontade dela, não que o cargo exigia. E, assim, esse é um ponto. Outro ponto, igual o professor falou, sempre tem a LRF sempre coloca as reuniões de avaliação de metas quadrimestrais. E, salvo o melhor juízo, assim, tanto o legislativo como o executivo não fazem muito esforço para a participação da população em geral. E, assim, eu percebi pelos vários anos trabalhando em Piracicaba e acompanhando onde que eu moro, aqui em Santa Bárbara do Oeste, até Americana, eu tenho acompanhado bastante as reuniões, as audiências. O que acontece? A gente vê a publicação, né, da convocação chamando a população para participar, logicamente vai um ou outro, quem é mais interessado. E aí é feito obrigatoriamente, principalmente, sei lá, Secretaria de Finanças, ou no município chama Secretaria de Fazenda, eles enviam para certas entidades esses convites. OAB sempre recebe, a Associação Comercial também recebe e tal, mas assim, de 20 anos que eu fiquei em Piracicaba, eu nunca vi ser convocado alguém do Corecon. Em Santa Bárbara do Oeste também é a mesma situação. Parece que, tipo assim, não existe assim, a necessidade de convocar alguém da área financeira, da área econômica, vamos falar assim. Porque até o próprio Conselho Regional de Contabilidade, eles não, salvo o melhor juízo, também não eram convocados. Então, eu acho que, eu não sei se seria uma campanha, alguma coisa assim do Corecon para estar enfatizando que tem esses profissionais, tem pessoas entendidas, tem pessoas que querem buscar isso daí, mas assim falta, sei lá, algum gás a mais para esse pessoal estar sendo convocado, enfim, falta aquela pitadinha de pimenta para jogar no ar para todo mundo estar tentando participar um pouco melhor desse processo orçamentário aí do município. Igual o professor colocou, se você perguntar o orçamento do seu município, muito provavelmente ninguém vai saber, nem vereador. Entendeu? E eu sei dos municípios aqui da minha região, como eu acompanho, eu sei. Eu sei que de Americana é 1 bilhão, de Santa Bárbara 600 milhões, de Piracicaba 2 bilhões. Então, assim, é mais quem está no meio, mais a população em geral, e vai ficar, Deus dará. São essas considerações. Muito obrigado aí, valeu. Tamo junto. Pedro, eu concordo com você. Agora, a gente precisa fazer uma campanha, o conselho precisa chegar junto às prefeituras, às câmaras municipais, explicar o papel do economista. Talvez, não sei aí, viu, conversar com o Pedro e aí no conselho, fazer uma carta para o economista se apresentar lá junto à prefeitura. Tá, nós precisamos fazer isso, senão, que eu quero repetir, pessoal, essa visão de planejamento a gente que tem.
Tá? E aí, o que o contador faz? Ele repete o orçamento, o prefeito fala, aumenta 10%, aumenta. E não tem essa visão. Só para dar um exemplo, negócio de planejamento. Às vezes o cara precisa trazer a indústria para a cidade. Você traz a indústria, aí você pode trazer muito trabalhador para a cidade e criar um problema que não tem casa, vai virar favela. É uma coisa, ou não, né? Aí vem muita gente, precisa fazer escola. É uma coisa de planejamento, pessoal. Que a gente precisa ver o custo-benefício, não é simplesmente tomando medida. É que no país acabou que o Vicente colocou no começo, essa visão de planejamento. Mas eu concordo com você, e a gente precisa discutir aí como chegar nas prefeituras e câmaras municipais. Concordo aí. Bom dia a todos. Eu conheço alguns aqui, pessoalmente, não todos. Eu sou Dilson Braz Júnior, quase xará do Odilon. Muitas vezes me chamam de Odilon. Eu sou Júnior também, viu? Ah, é Júnior também? Olha, tá vendo? E você dá aula na FAP, eu sou aluno da FAP. Minha graduação é na FAP. Ah, legal. Eu sou delegado aqui de São José dos Campos e secretário de Gestão Administrativa e Finanças, que é como a Secretaria de Finanças e Fazenda passou a ser chamada aqui desde 2017, quando houve a união da administração com a Fazenda. E uma coisa que eu noto assim, na aplicação da nossa profissão na gestão pública, eu não tenho como não lembrar do que o Sérgio acabou de falar, que tudo começa no plano diretor, e assim, não dá para não concordar, porque o plano diretor, em termos de... Aí só do município que eu estou falando, tá? É a base para tudo que vai acontecer depois, para onde que vai a economia do município, a própria vocação do município passa por isso. E nós, economistas, assim, de verdade, eu não me lembro na faculdade, fiz pós-graduação também na USP, junto com o Carlos Júnior, que estava on agora há pouco, e fazendo meu mestrado agora em desenvolvimento regional. Muito pouco a gente avança nessa área da interação do economista com o plano diretor, para que depois a gente saiba fazer o PPA, a LDO e a LOA. Né? Então, se eu não souber, o meu município fica bastante complicado. Para a nossa carreira, eu acho que essa função de trabalhar no planejamento público é simplesmente fascinante. Algumas áreas os colegas já abordaram, mas assim, a revisão da planta genérica de valores, nós fizemos isso aqui em São José dos Campos, é um negócio sensacional, um trabalho fantástico de ser feito, que é a base de cálculo do IPTU, que é uma das importantes fontes de receita. Né? Muito se discute sobre incentivos fiscais, como é que a gente pode mexer no ISS ali de 2% a 5%, há uma série de coisas de inteligência que a gente pode aplicar para melhorar a nossa arrecadação e o desenvolvimento da cidade. Mas, assim, contas do tipo, e se eu tirar o ISS desse segmento, durante quanto tempo? Porque ele vai colaborar no valor adicionado do município, vai melhorar o meu índice de participação, calcular payback disso, sabe? São coisas, assim, de planejamento voltado para... Está acabando minha bateria. Voltado para uma eficiência financeira. O próprio fluxo de caixa das prefeituras é bem pouco abordado. Nós fizemos um trabalho agora aqui de planejamento de futuro. Do mesmo jeito que a gente faz com o orçamento para vários anos, vamos trabalhar o fluxo de caixa também para vários anos, de que forma que isso acontece. Né? Então, para o economista, para nós todos, é sensacional. Agora, de verdade, eu sinto da minha graduação, quase nada dos detalhes da gestão de orçamento, da confecção de orçamento, de entender um orçamento, mesmo em pós-graduação depois, agora no mestrado, eu vejo assim que o conhecimento na base, na hora de ensinar nós, enquanto alunos, né, nós profissionais, é bem deficitário. E assim, para nós buscarmos o poder público e oferecer o serviço do economista é sensacional, desde que o economista saiba do que ele está falando, desde que ele tenha a experiência, que ele tenha a devida condição de fazer isso. Aqui em São José dos Campos eu ouvi algumas falas, nós temos sim vários economistas que são economistas de carreira na casa, e todos eles contribuem para o conselho. Quando eu assumi a secretaria, eu brinquei e falei, sou chefe de vocês 2 vezes, viu? Vou pegar no pé na parte profissional aí também. E o que eu vejo é o seguinte, que esses profissionais que passaram no concurso, eles se desenvolveram absurdamente depois que passaram no concurso. E são grandes conhecedores do que eles fazem,
pela experiência que eles têm, muito mais do que pela instrução que foi dado na graduação ou até mesmo em pós-graduação. Então, eu acredito que buscar o poder público para nos oferecer é algo que tem que ser feito. Contudo, eu acredito que nós devemos buscar as universidades, falar, gente, nós precisamos tratar disso de uma forma mais profissional, como é o que o Odilon citou que ele faz aqui na FAA. Eu adoraria ter tido esse tipo de aula lá atrás e não ter aprendido depois, não vou dizer que é autodidata, mas aprendido com os colegas aqui. Eu acho que o passo junto às universidades é fundamental também. Excelente palestra, adorei. Raramente eu posso participar, hoje fiquei muito feliz de poder participar e conhecer a todos. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado, Odilson. A tua experiência aí é extremamente importante em um dos maiores municípios do estado, de uma região metropolitana aí, é uma região que abarca vários municípios que também tem isso. Se você está aqui em São José, muitas pessoas vão trabalhar lá. Qual é a questão da malha de transporte, como é que funciona, é isso tudo que a gente tem que pensar, tá certo? E o plano diretor, ele abarca isso tudo, porque tem também um viés, muita gente acha que o plano diretor é só a questão de uso e ocupação do solo, é muito mais do que isso, tá certo? Então, a tua experiência mostra isso, é fundamental, isso que você falou, eu aprendi na prática, viu? Porque o meu curso de graduação, eu nem lembro. Agora, quando eu era vereador, eu fui aprendendo, fui atrás, aí eu fui fazer o meu mestrado, eu peguei nessa área, eu fiz uma análise do orçamento de São Paulo, tá? E aí isso vai te obrigando a aprender, tá certo? Agora, nós precisamos no curso dar esses elementos básicos. Então, eu concordo com você aí, eu acho que a gente tem condições de crescer muito aí desse ponto de vista. Mais alguém, Vicente? Sim, tem um colega, Rockenmeier, quer fazer uma formulação aí. Rockenmeier. Fez uma pergunta aqui por escrito. Posso abordar ou não, Vicente? Claro. Não, Fauzi colocou aí a questão, é sobre a questão da estrutura tributária do Brasil, né? Que ela é baseada, cerca de 50% da carga tributária do Brasil é indireta. E esse é um debate. Eu já até, inclusive, escrevi alguns artigos, publiquei no Le Monde Diplomatique, inclusive na Folha de São Paulo, eu publiquei há alguns anos essa questão, que é uma coisa, você precisa mexer na estrutura tributária, você precisa diminuir os tributos indiretos, IPI, ICMS, COFINS, etc., porque você vai favorecer as empresas, vai diminuir o custo delas, que, teoricamente, elas vão ter que abaixar o preço dos produtos e vai favorecer a população, principalmente de baixa renda. E a compensar essa perda de receitas com o aumento de tributo direto, que é o que acontece nos Estados Unidos, na Europa. Então, aumentar as faixas de imposto de renda, cobrar aí, vocês sabem que só o Brasil e acho que a Estônia não cobra imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos, tem que cobrar. E isso não é porque eu sou contra rico, é o que eu falo muito na FAAP lá, tá certo? Pessoal, acho que é óbvio, quem é mais rico tem que pagar mais, né? Então, por exemplo, essa questão do imposto sobre herança, eu me lembro que quando a Lady Di morreu lá na Inglaterra, o governo, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela, o governo inglês cobrou cerca de 15 milhões de imposto sobre herança. Aqui no estado de São Paulo é 4. Tá certo? Veja, e a Inglaterra é o centro do capitalismo do mundo, porque muitas vezes você falar isso, o sujeito fala, pô, esse cara é comunista, não tem nada a ver, entendeu? É uma questão de justiça tributária. Então, o debate que precisa ser feito não é uns penduricados. Lógico que é importante você rever a legislação de ICMS, que é uma barafunda. Cada estado define o que quer, percentual, tá certo? Então, você precisa regulamentar algumas coisas. Agora, o essencial é a estrutura tributária, Fausto, que eu concordo com o que você colocou, que é um debate que precisa ser feito. Duas coisas importantes aqui que eu acho que vocês estão nos grandes centros, a economia e a dinâmica dos grandes centros é diferente das economias um pouco de cidades menores, tá? Então, assim, tem algumas coisas que eu tenho visto aqui, que inclusive eu tenho visto até o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e
e da União, ele falando muito na linha da questão da governança pública, que eu acho que vai ao encontro do que nós estamos conversando aqui. Nós temos uma coisa que eu acho que poderia ser aproveitado pelo Conselho, que não foi, foi implementado pelo Conselho Federal de Administração, inclusive um colega economista que é administrador fez lá, que é o Índice de Governança Pública, que é ligado ao CFA, tá? O Conselho Federal de Administração. Isso é utilizado muito, inclusive, em algumas coisas pelo Tribunal de Contas, em termos de análise e nos problemas que acabam tendo nessa questão de governança pública, né? Porque ele vai avaliar PIB, vai avaliar qualitativamente todas as características, gasto com saúde, gasto com educação e etc., né? Essa dinâmica do PIB. Outra coisa também, eu acho que, eu passei inclusive para o Pedro, a ideia aí de que houve uma mudança na lei, na nova lei de licitação, em que ela tem alguns quesitos da inexigibilidade e que ela sobe para um teto de R$50 mil e ajustada aí, que teve uma nova edição, que dá mais ou menos R$54 mil e que cabe algumas características para especificidade de prestação de serviços como economista. Tá? Também temos uma nova lei, que é a lei da desburocratização em ambiente de negócios, que eu acho que é interessante, inclusive, a gente dar uma olhada, porque ela está muito alinhada com essa questão do plano diretor, porque ela cria algumas modalidades que são CNPJs virtuais, que pode abrir numa localidade e prestar o serviço numa outra localidade. Então, há algumas coisas que vai ao encontro da questão do plano diretor aí, né? E aí a grande dificuldade, realmente, que vocês estão relatando, é a questão da transparência, entre esses outros quesitos. Esses dias, fui abordado por um colega advogado, que ele solicitou para que eu desse uma olhada, uma reivindicação aqui no município do lado, que é Paranapanema, que eles queriam construir um hospital, né? E é essa dinâmica do hospital. Na construção do hospital era um orçamento, pegar um empréstimo em torno de 20, 30 milhões de reais. Só que, quando eu vi a lei, aquilo lá deu desculpa, você dá uma olhada na lei e você fala assim, poxa, precisaria dar uma olhada em alguns quesitos que deveriam ser importantes a serem discutidos. E que, realmente, não tem é uma coisa que é um benefício, mas, ao mesmo tempo, amanhã cria uma despesa que talvez o município não consiga honrar com esse compromisso de investimento. Por quê? Porque eles não vão dimensionar risco, eles não veem custo de oportunidade, eles não veem a questão de consórcios intermunicipais, eles não veem a questão de uma regulamentação própria da lei de parceria público-privada para alguns tipos específicos de investimentos. Então, assim, cria-se uma despesa, um investimento, entretanto, amanhã pode ser que vire um problema no futuro. Então, são essas discussões que nós, como economistas, eu acho que nós estamos muito mais preparados, inclusive para fazer, num investimento desse, fazer uma análise de viabilidade e custo de oportunidade do negócio, inclusive ajustado com os índices inflacionários. Porque hoje, o que eu vejo? Os caras fazem um projeto lá no orçamento e não fazem um ajuste com relação à questão inflacionária futura, né? E aí acaba atravancando alguns tipos de investimentos, porque aí chega na execução do contrato, tem algumas especificidades que são os reajustes e as revisões tarifárias para reequilibrar o contrato do prestador de serviço, e que isso não está previsto lá no orçamento, e então daí vai ter que gerar toda uma burocracia nova, e aí acaba atravancando esses tipos de investimentos, e as coisas não andam na velocidade que nós temos que andar. Então, eu acho salutar, e aí é uma provocação, que o Odilon teve, não sei se o Odilon lembra, quando eu estava terminando o mestrado, eu fui num congresso na Bahia, na UFBA, que estava o pessoal da França, se eu não me engano, o André Touré e um outro agora que eu não lembro o nome do professor, e estava nessa discussão. Nós temos que começar a pensar, e aí, enquanto economistas profissionais indicados para a discussão desse orçamento, a essa questão da municipalidade. Eu acho que poderíamos pensar nessa questão de criar algum
alguma ferramenta, algum mecanismo, como foi criado no CFC, e para colocar a gente em evidência para começar a fazer essas discussões. A indicação com relação a essas cartas aos prefeitos e aos presidentes de Câmara, eu acho que é muito salutar e eu acho muito importante, tá? Desculpa falar de forma tão rápida, mas eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha do que eu estou comentando também, porque é importante o feedback e eu gostaria também de estar discutindo cada vez mais a respeito dessa questão do planejamento. Obrigado. Roquemar, acho que eu queria destacar duas coisas que você colocou. Primeiro, a questão da governança, que é fundamental, como é que você administra o Estado. Quando eu falo Estado, é no sentido lato, a prefeitura, governo do Estado e governo federal, é a questão da transparência, pessoal. Só para... essa experiência que eu tive no Jabaquara, de colocar lá na sala e traduzir, eu aprovei o projeto de lei que a prefeitura tinha que colocar no site e obrigar todas as subprefeituras a colocar esse quadro. A maioria não coloca e não acontece nada. Porque o que a gente aprende, inclusive, com a minha experiência no Legislativo, você tem um monte de lei que o povo nem sabe que existe, pessoal. E se não sabe, ela fica lá guardada na gaveta. Ou vai caindo no esquecimento. Por exemplo, essa lei que é importante de obrigar todas as subprefeituras colocarem lá a execução mensalmente do orçamento, eu tenho certeza que a maioria não coloca e ninguém cobra. Que, por exemplo, poderia ser uma iniciativa nos municípios, nós economistas pedir para colocar lá e traduzir os principais arrecadação e gasto da prefeitura. Então, acho que você levantou questões procedentes importantes aí. Tá? Bem, eu queria lembrar aos nossos companheiros que nós estamos chegando quase que ao final aqui da nossa reunião, uma reunião excelente, diga-se de passagem. Então, gostaria de abreviar as coisas, mas antes conceder a palavra ao Sérgio. Sérgio, sua... Serei breve. Não, só retornando à questão que o Haroldo colocou, eu acho que tem sim essa questão, né, de tratar a questão orçamentária como uma coisa complicada, complexa, e ela realmente é complexa, mas ela pode ser traduzida para o leigo, né? Ela pode ser, não pode ser uma coisa exclusiva. Agora, a minha experiência, eu trabalhei em vários municípios, eu acho que 7 municípios, e dei consultoria em outros, né? Inclusive, tive uma breve passagem lá para São José dos Campos, e depois eu encontrei muitos prefeitos, muitos gestores que não conhecem orçamento. Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma formação, participei de um projeto da Associação Comercial, a gente estava dando formação na área de criança e adolescente, na questão orçamentária. Eu fui falando sobre orçamento e tinha o prefeito assistindo, e de repente ele falou para mim assim, e quem é que cuida disso tudo? Eu falei, não sei, algum funcionário. Ele falou, mas eu não sei de nada disso. Você está me dizendo que tomam essas decisões e eu não fico sabendo? Eu falei, bom, o senhor que está dizendo isso. Eu falei assim, não, mas eu vou querer saber, porque alguém está tomando decisões sem eu saber. E era um município pequeno, né? Então, a gente, em vários municípios menores, e em alguns médios mesmo, o prefeito não tem a menor noção. E às vezes, a gestão orçamentária fica na mão mesmo de burocratas, né? Eu não me considero, eu acho que eu também burocrata, mas em muitos momentos, o prefeito chegou para mim e falou, olha, eu preciso de tal coisa, resolve aí o orçamento, resolve aí. Então, muitas vezes a gestão prática do orçamento acaba ficando na mão não do gestor, do prefeito, sabe? Nem do secretário. Às vezes fica na mão de um contador ou de um funcionário, de um outro, um escalão mais baixo que acaba tomando conta do orçamento. Então, eu acho que é algo que é importante. Eu já dei curso para vereadores, já dei para prefeitos, né? Já dei para orçamento participativo, em que eu tinha pessoas muito simples, né? Eu até relatei outro dia que no nosso grupo, né, eu dei formação para um conselho de orçamento participativo, e aí um colega brincou comigo, falou, quero ver, aí tinha um senhor muito simples, muito humilde, falou, quero ver você ensinar alguma coisa para ele, né? E aí, na primeira plenária que ocorreu, o secretário de obras estava falando de uma obra que ia feita naquele ano, e esse senhor levantou e falou assim, secretário, o senhor pode me passar a dotação orçamentária e, por favor, o número do empenho? Para mim foi a glória, né? Porque ele entendeu direitinho que o que não está no orçamento não existe, né?
Então, é fundamental. Então, tem coisas fundamentais que eu acho que a gente tem que discutir e ensinar para as pessoas, né? Agora, essa questão do economista, nós temos um caso, por exemplo, aqui no Guarujá, tem uma reclamação, inclusive, que já tinham feito antes da gente assumir, e agora eu tenho o compromisso de conversar com eles, que eles foram concursados como economistas e mudaram o cargo deles para gestor público, gestão pública, coordenador, alguma coisa assim. Então, eles deixaram. E a reclamação deles é que eles, peraí, eu fui concursado como economista e eu quero continuar como economista. Então, eu não sei a questão jurídica relacionada a isso, mas eu vou verificar, né? Que eu acho importante. E isso não está acontecendo só aqui. Essa questão do gestor público, né? Tirou um filão. Vários municípios estão fazendo concurso para gestor de finanças públicas, e aí não é economista, né? O próprio Guarujá abriu seleção agora para estagiários, administrador, contador, advogado, não tem economista lá, né? Então, isso é uma coisa que a gente efetivamente precisa entender. Essa questão de gestão pública, nós perdemos, porque o gestor, essas faculdades, como a GV e outras faculdades que têm o curso de gestão pública, isso era um campo do economista, né? Então, se formando novos profissionais, eles não têm nenhum conselho regional, né? Não tem nenhuma... E estão soltos, né? E criaram economia internacional, né? Outro campo que está dentro da área da economia e se foi, né? Tem até uma discussão, um grupo querendo criar um conselho na área de economia internacional. Enfim, a gente vai perdendo, né, esse espaço profissional, porque mudaram simplesmente o nome, né? Porque o gestor público, né, ele tem que ter o conhecimento de economia para poder atuar, né? Desenvolver o trabalho. Economia internacional, para atuar como economista na economia internacional, tem praticamente o currículo é o mesmo. Ele tem que fazer. Então, nós estamos perdendo, né, espaço com essas novas nomenclaturas, né? Por exemplo, e agora com a questão ambiental, nós já tem um curso lá na Universidade Federal do Ceará que é economia ecológica, né? E nós temos economia do meio ambiente, né? Também eu vou ler lá o currículo, tem muito de economia, né? E a gente vai perdendo esses espaços, né, de profissionais. A gente precisa pensar se a gente consegue incorporar esses profissionais na nossa categoria, né? Enfim, pensar alguma coisa nesse tema, que a gente vai perdendo por conta, inclusive, da nomenclatura. Então, eu acho que é muito importante que a gente pense essas questões, né? E eu queria só colocar mais uma questão importante, o tempo nosso é curto, mas a gente está falando muito de município, mas a gente precisa enxergar a questão orçamentária a nível federal, né? A nível da União. A gente vê sempre uma discussão, né, principalmente dos economistas ou os engenheiros, que são chefes, são economistas-chefes, né? Muita gente que está na área financeira nem é economista, na defesa, né, do equilíbrio orçamentário, né? Então, defendendo cortes, teto, né? E aí, quando aumenta os juros, eles se esquecem que esses juros vão impactar, né, o orçamento. O nosso orçamento da União, cerca de 50% dele, quer dizer, 50% do que se arrecada é para pagar juros. Então, no momento, né, em que a gente tem uma elevação da Selic, né, já está em 10,5%, vai chegar em 11,5% ou 11,75%, né, o impacto disso no orçamento é monstruoso. Então, há uma pressão para cortes, né, no orçamento de investimentos e de custeio, né? Mas não há nenhuma discussão sobre o impacto, sabe, da elevação dos juros no próprio orçamento, né? A gente está prevendo, a cada 1% que sobe, eu vi esse número recentemente, a cada 1% que sobe a taxa Selic, impacta em 50 bilhões o orçamento, nosso orçamento, né? Então, quando a Selic sai de 2, né, e vai para 11, né, nós temos aí 9%. Então, é um número exorbitante, né? Então, o impacto orçamentário vai ser enorme, né? Então, essa questão que eu acho que é bom a gente também enxergar, né, nesse foco, né, da importância do orçamento na questão da estabilização da economia, né? Eu acho que isso é um exemplo bem característico. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu acho que o nosso tempo está terminando, né? Eu acho que a gente deveria pensar em outras oportunidades, a gente levar
trazer essas discussões, porque elas são muito pertinentes e importantes, tanto para a categoria como para o nosso país, né? Nossos estados e para nossas cidades. O que o Corecon fiscaliza não é a nomenclatura do cargo, mas sim o conteúdo ocupacional do cargo. Portanto, a gente percebendo que existe um nome diferente de economista, mas o conteúdo dele venha a ser idêntico ao do economista, a gente vai na fiscalização. O que ocorreu agora numa seleção de uma consultoria. O nome era outro, nós fomos atrás, a consultoria corrigiu. Segundo, o formado em relações internacionais já pode se registrar no Corecon com tarefas específicas relacionadas a relações internacionais. Tá? É só esclarecendo que é isso que é o fato que existe. Tá bom? Obrigado. Queria, bem rapidamente, agradecer essa reunião, foi excepcional. E só fazer uma sugestão de terem outras reuniões desse nível, principalmente dando destaque à questão do economista na questão do orçamento público, que eu acho que é de extrema relevância, porque haja vista a demanda que precisa desse profissional, principalmente nos municípios, que é bem restrito esse profissional. Obrigado a todos, boa tarde aí para todos. Viu? Ciro, então agradecer ao Vicente pela organização aí desse debate. Eu acho que eu e o Vicente vamos conversar mais, o Pedro aí, ver como é que a gente pode organizar mais outros debates para poder a gente implantar isso nos municípios. E houve várias contribuições importantes aí que foram levantadas aí pelos colegas, desde mandar uma carta para os prefeitos, presidente da Câmara, aí a gente precisa ver como é que a gente vai desenvolver. Então, muito obrigado aí a todos aí que participaram, ao Vicente, ao Pedro, a Haroldo, a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. O Odilon pela palestra, os demais pelas contribuições. Tenho a certeza absoluta que essa questão é uma das prioridades do nosso plano de atividades, consta dele, que ele foi aprovado ontem, e nós vamos trabalhar sobre isso. Mas, para isso, precisamos do apoio de todos, e vai ser feito. O que couber a presidência do Corecon será feito. O que couber as comissões de setor de economia, setor público e a comissão de delegacias, tenho a certeza também que vai ser feito. Muito obrigado. Meus caros amigos, eu queria deixar registrado para vocês a minha enorme satisfação por esse trabalho de hoje. A aula que nos deu o Odilon e as contribuições que nós recebemos dos companheiros aqui presentes. Pessoal, muito obrigado de coração. Eu fico muito contente de verificar o interesse na discussão de problemas brasileiros. E o orçamento é um dos problemas brasileiros. Mas, ao lado disso, também, eu gostaria até de voltar à abertura que fiz desses trabalhos, relembrando o papel do Corecon, que é fortalecer, que é valorizar e que é defender a posição do profissional economista. E, nesse caso, nós temos que, como conselho, agir junto aos poderes públicos para divulgar e fazer entender o que é o orçamento público, o que se pretende com ele. Então, eu faço um apelo ao nosso presidente Pedro Afonso para que o Corecon entre nessa luta junto a prefeitos, junto a governadores, junto às assembleias, às câmaras, ao governo federal, para que o orçamento seja, perdoe a palavra, mas desmistificado e que ele se faça entender pelo nosso povo. Meus caros amigos economistas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas contribuições e até a próxima. Obrigado.